Então, passando para a parte 2 da prova atual, que já entra com aquela ideia integrada que você falou, que, pô, né, listening já é complicado, agora você tem que ouvir para poder falar, quando você conjuga habilidades, é um fator que dificulta. E é o que realmente é usado lá, na É o que verdade. é usado, a comunicação é assim, né? A A comunicação comunicação é o conjunto né, de todas elas, né? A gente não separa didaticamente, mas, né? você não faz só uma coisa, pô, vou ouvir uma palestra, então você não vai escrever nada, É, você não não vai tem falar com um jeito. colega seu sobre vai fazer um comentário com um colega seu durante uma aula sobre uma coisa que você entendeu, que você não entendeu da palestra, e é sobre uma situação do campus. Então, na parte 3 que você fez, é, era para expressar, que uma mulher expressar a opinião dela sobre uma nova política da universidade. Lembra dessa? Sim, sim. Então, essa parte você tem que ler um texto, ouvir uma conversa e depois falar sobre o que você leu e ouviu. Você pode ver que o tempo de preparo é um pouco maior, agora são 30 segundos de preparo e 60 segundos para responder. Ô, Thiago, só me esclarece um negócio aqui. Sim? É, quando está fazendo a prova mesmo online, ela é feita, eu faço na minha casa mesmo. Não, você vai num centro aplicador Entendi. e você faz a prova lá. Faz a prova lá. Aí os áudios e esse tempo de preparo, como que é marcado assim? Eles marcam, eles. Como é que Isso, é? o programa, vamos dizer assim, Ah, tá, é ele um programa. Entendi. então tem lá o tempo para você. Você tem 30 segundos para preparar a sua resposta. Você prepara, quando acaba os 30 segundos, fala, comece a sua resposta. Então você recebe as indicações do tempo de preparo e do tempo para você responder. Entendi. Uma coisa que eu percebi das suas respostas, que elas extrapolavam muitas vezes o tempo. É isso que eu ia te perguntar, isso é ruim, né? Não, não que seja, é ruim porque se É, você estiver no tem que ser. meio de uma explicação, de um ponto importante, você vai Aí ele ser corta, né? cortado. Vai ser cortado. Ah, tá. Então bateu 60 segundos, isso que eu queria É, saber. Bateu 60, pau, cortou e vai ficar aquilo ali. isso aí. Por isso tem Entendi. que saber como é que funciona a questão exatamente para você se preparar. Entendi, tem que ser preparado mesmo, não tem Então não dá jeito. para falar que uma coisa é tempo de mais ou tempo de menos. É aquele tempo. Então você tem que Entendi. saber, você tem que praticar. Você Você não, não pode nós fazer uma vamos praticar. resposta. Você não pode fazer uma resposta muito curta, né? Tipo, é 60 segundos, fazer uma de 10, É. mas também não pode ser, né? Você tem que ir o mais próximo possível de 60, né? E lá e para isso você tem que praticar para chegar nesse ponto ideal. Não é ideal você terminar, por exemplo, com 40 segundos uma questão de 60, depois repetir a ideia que você falou. Entendi. Então você não vai acrescentar nada repetindo um ponto. Um ponto. Tem que ser 60 segundos de raciocínio contínuo, né? Isso. Aí você vai Difícil, praticar tá? fazer isso. É, agora é Depende, difícil. né? É, agora Quando a gente não começou as aulas ainda, você não sabe as técnicas para fazer isso, é difícil, concordo que é, para quem não conhece. Assim, pô, faz isso em japonês, faz isso em alemão. Não faço ideia como é que fala uma frase em alemão. Em japonês, muito menos. Mas se passar lá 2 anos no Japão, se estudar um ano inteiro, 3 vezes por semana, eu tenho certeza absoluta que você vai ser capaz de fazer em qualquer língua. Porque no entendi. começo a tarefa parece ser impossível. Mas à medida que você vai conhecendo como chegar, como alcançar aquele objetivo, né, cada questão tem um objetivo específico, para um objetivo maior que é passar na prova, você vai vendo que, pô, realmente não é tão ruim assim. Vai, e vai ganhando essa confiança. Também aqui embaixo algumas práticas, que também não convém falar agora, mas para você ver que cada parte tem uma prática que é ideal para você poder obter uma nota satisfatória ou excelente na parte Entendi. de acordo. E deixa E, eu te falar, diga. depois vale a pena, não sei se você já estava pensando em fazer isso, vale a pena de você pegar e dar uma nota mesmo para as minhas avaliações, só para ficar mais claro. Porque Ah, assim, aí depois a gente pode baixar no arquivo, botar lá pro pessoal, ver como é que foi, o que, que eu falei para receber tal nota e tal, por que, que uhum. minha nota foi ruim e tal.
pra ficar bem explícito mesmo. A intenção nossa é essa, mostrar a realidade, né? Então, assim, eu tô aí disposto a botar aí a cara, a tapa mesmo, não tem erro não, tá? Depois aí você Excelente. dá uma nota só realmente pra ficar uma nota baixa e aí a gente entender em nota quanto que isso representaria de evolução. Perfeito. Beleza? Mas É, pode assim, tô te falando isso pra você ficar à vontade, pô, é pra bater mesmo. A gente tá fazendo isso aí, eu sei que. eu cheguei a fazer uma análise geral, assim, ainda mais que eu vou depois acabar de comentar aqui sobre as partes 3 e 4, te mostrar como que as partes são avaliadas. Sim. E tem até uma técnica do listening, que eu não lembro onde que eu coloquei, que é mais aqui para baixo. Que uma prática interessante do listening é você transcrever o que você escuta. Claro, pegar algum trecho pequeno e tentar transcrever aquilo para você praticar o máximo. Legal. Então, quando você fala alguma coisa, depois transcreve o que você escreveu, também é um ponto muito interessante de prática de listening do seu speaking. E Aham. escrevendo, você vai treinar ainda o writing. Então, pode ser uma prática somada com diversas outras práticas, é uma coisa que é válida. Tô olhando aqui pra baixo porque eu tô notando isso aqui, Já tá? tudo bem. Aí você escrevendo o que você escuta, você consegue ainda treinar a gramática, treinar o vocabulário. Como é que eu posso reescrever isso? Como que eu posso? Aí depois você pode repetir aquela tarefa, responder novamente usando palavras diferentes, usando estruturas diferentes, tentando cometer... até aqui embaixo, ó. Evitando pausas desnecessárias. A gente só sabe que é desnecessário depois que a gente consegue entender o que a gente falou, o porquê que a gente parou. Estava pensando em vocabulário, estava pensando em estrutura. Então, quando você é munido do vocabulário e das estruturas e sabe o que você tem que falar, a prática vai te levar a uma fala com menos pausas e mais fluida. Palavra de transição também é uma coisa fantástica, porque quando você conecta ideias, você tem que usar essas palavras de transição. E se você pensa numa coisa lá, numa adversativa, então você vou usar um however, beleza. Então você começa uma frase já pensando no final dela, em linhas gerais. E também é importante conhecer a gramática para você saber o que você tem que usar lá na frente. Então ela é adversativa, tá? Mas ela está no passado, está no presente, está no futuro, Nossa voz senhora. passiva. Então você vai criando, você É, não, eu sei. tem uns bloquinhos e depois você monta o que você quiser. Sim. Então a gente falando aqui, de novo, né, parece uma coisa muito longe, muito distante, mas à medida que você for construindo os argumentos de maneira um pouco mais simples, você começa a entender como que a frase é formada e isso possibilita que você crie frases cada vez maiores. Não adianta a gente pegar uma frase, vamos pegar um texto aqui e vamos ler o texto inteiro para entender. Não é o mais ideal agora. Então você não tem pressa de fazer a prova daqui a 2 meses. Sim. Então, essa falta de pressa, né, de necessidade urgente, possibilita a gente poder focar muito numa área mais base, numa área mais básica da língua, e poder sedimentar muito bem isso. Porque com o básico bem feito, o resto é bem mais tranquilo, porque você sempre tem o básico para usar como referência. Então, se a frase é sujeito, verbo e complemento, via de regra é a estrutura mais simples da frase, sujeito e verbo, né, ainda. Você pode ter um sujeito gigantesco, pode ter um verbo, pode ter um complemento, aí você coloca um conector, você vai ter uma outra oração depois, com um outro sujeito, um outro verbo. Você vai ter controle total sobre o que você vai produzir. Show. E as partes 3 e 4, que são as últimas 2 partes da prova atual do TOEFL, elas são a parte 4 e 6 que você fez aqui da sua prática do speaking, onde você não tem mais essa parte 5, que era o problema dela, lá da moça, que ela pediu uma recomendação, mas sim a parte 4 e 6, onde você escuta uma palestra e lê um texto. Você tem geralmente que fazer um resumo dessa palestra. Então você tem que ver como que os pontos do texto
né, estão de acordo com a fala do professor na palestra. E foi uma coisa interessante que você falou, que são temas que você não conhece, que você já ouviu falar algumas vezes, ou temas de outras áreas, mas você não precisa ter conhecimento prévio. Não, a questão toda é essa, porque eu tenho certeza que se mesmo não tendo conhecimento, por exemplo, e a palestra fosse em português, Uhum. com certeza eu conseguiria dar uma opinião concisa sobre o tema, né? A questão não é o não conhecimento do tema, ele só acaba expondo mais a minha dificuldade com o inglês, né? Essa é a verdade. Mas o inglês ia sair ruim se fosse num tema que eu conheço também. Então, Sim. Existem palavras, diversos livros também que a gente vai conversar sobre isso, sobre o vocabulário, que são vocabulários específicos para o TOEFL. Então, são palavras mais formais que são utilizadas de maneira geral, mas como o português vem do latim e uma perna do inglês também é do latim, várias palavras que são muito formais em inglês, são ótimas de serem usadas no TOEFL e são utilizadas no TOEFL, também tem essa origem do latim, para a gente acaba sendo muito mais fácil. Então, tem várias palavras que são super rebuscadas, que vale a pena usar, que para a gente legal. a gente não tem que sofrer muito para aprender. Claro, diversas outras a gente tem que aprender também. Mas é isso. Eu ia falar alguma coisa? Eu acho que agora do vocabulário era mais disso mesmo. Né? De ver Não, as tem uma coisa. palavras. Tem uma coisa interessante. Porque, assim, qualquer texto que você vai ler, por mais que seja de qualquer área, um texto de física, um texto da odonto, um texto de, sei lá, de biologia, as palavras específicas da área, se você for pegar o número total de palavras e o número de palavras que são específicas, é muito pequeno. Existem estudos que falam sobre isso. Eu até conversei isso com um aluno outro dia, que eu queria procurar para usar como uma referência mais certa. Que é por volta de 30%, mais ou menos, se eu não me engano, de palavras que são específicas daquela área. O resto é o quê? É artigo, é verbo normal, é substantivo normal. Por isso que em português você escuta uma palestra de qualquer coisa, você vai entender. Você pode não entender especificamente a A fundo palavra. a palavra, mas você vai entender o que o cara está falando, você vai ver a progressão de ideias, você vai Sim, entender sim. tudo. Porque o maior número de palavras que é utilizado são palavras comuns. E tem as palavras específicas, claro, que dão o aspecto característico de cada área. E dão a profundidade, claro, de cada área também. Como prática para para as partes 3 e 4 de entender cursos acadêmicos e palestras acadêmicas, a primeira coisa aqui é desenvolver um vocabulário acadêmico, que é esse vocabulário mais formal. E aqui que eu comentei com você, de transcrever exatamente o que você disse. Então você ler um artigo, ver um vídeo lá no TED Talks, depois você fala alguma coisa sobre ele, grava, depois você transcreve o que você escreveu, aí você revê o que você escreveu e vê o que Então pode ser melhorado. você vai me passar umas atividades desse tipo aí. Vou. Show, show. Legal. E fechando aqui fecha o speaking. Então o speaking são essas 4 partes. Então, uma independente, e 3 partes integradas. Uma sobre a situação da vida no campus e as outras 3 a 4, sobre academic courses. E aqui, deixa eu te mostrar, que eu tinha colocado aqui, é como que a nota é dada nessa parte. Então, o speaking, a parte 1 e 2, deixa eu vermelha, seria a parte 1, que é a parte independente para você falar sobre preferência. Uhum. Então, sempre você tem que pensar em ter um discurso, né, claro, respostas boas e fluidas, né, que tenha pausas desnecessárias evitadas,
Aqui a gente sempre foca no ideal. A gente vai focar Claro. sempre no 120. Sim. O ideal, como eu comecei com você, acima de 80 é uma nota muito boa. Mas vamos focar no 120, vamos focar num texto sem erro, numa fala sem erro, para poder justamente chegar no 80 com folga. Então, os 3 pontos eram delivery, language use e topic development. Language use seria a parte da gramática, gramática e vocabulário que você usa para responder. E topic development, como que você responde ao tópico especificamente, né? De maneira coerente, expressando as relações entre as ideias de maneira clara, para não ficar um texto com uma fala confusa, sem ligação. E uma grande palavra aqui no final, progressão. O que seria progressão? Como se fosse um texto que tem introdução, meio entre uma Tá. conclusão. Isso é uma visão bem... Não dá para levar muito ao pé da letra essa parte de falar que introdução, conclusão, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas é que a sua fala, assim como quando você vai escrever alguma coisa, tem que ter um direcionamento. Então, às vezes, a progressão é simplesmente você falar de algum ponto que você queira comentar sobre na parte do speaking e depois dar um argumento e um detalhe. Isso seria progressão. Entendi. E a parte 3 e 6, que agora são as partes 2 até a 4, também envolvem, né, como que você entrega, a gramática e o topic development. Também, de forma muito parecida lá em cima, né, um discurso claro, usar estruturas boas e ter progressão e coesão no discurso. Então, aqui não é para a gente falar muito especificamente sobre essa parte, que a gente vai focar isso nas aulas específicas do speaking, mas foi só para dar uma pincelada nessa parte da prova.